Romanos capítulo 7. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática,
sirvo a lei do pecado. Fim do capítulo 7. Então, meus irmãos, aqui Paulo continua falando sobre a doença que está em nós, o pecado. Ele continua falando sobre a morte que atua em nós, sobre o inferno que atua em nós e nos destrói, e nos leva ao túmulo, e nos induz ao erro. Pois aquilo que nos destrói está dentro de nós. Mas Paulo, no fim do capítulo, ele faz a indagação. Se a situação é essa, né? Quem vai livrar nós desse corpo de morte? Jesus, o Messias. Logo depois, no capítulo 8, ele vai continuar essa afirmação. Mas esse capítulo 7 é interessante, pois mostra que nós, mesmo querendo fazer o bem, como alguns, a gente faz o mal que a gente não quer. A gente age da maneira que a gente não quer. E muitas vezes é assim, né, meus irmãos? Mas Cristo veio nos libertar dessa maneira vã de viver. Porque mesmo Paulo aqui, ele está falando que mesmo ele, às vezes ele faz o que ele não compreende. Ele quer fazer o bem, mas às vezes ele faz o mal. Ou seja, aquilo que faz o mal, né? E nós também somos assim. Por isso que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E a própria mentira já é um erro. Porque essa doença está em todos os seres humanos. Toda a raça humana. E só Jesus para nos levantar do túmulo. Só Jesus para nos dar a vida verdadeira e eterna. Só Jesus para libertar nós das obras inúteis e fazer nós andarmos nas obras verdadeiras do Pai. Deus os abençoe, no nome de Jesus, o Messias.